Fala galera da Primeira Descida, estamos aqui no centro de treinamento da equipe do Tatuapé Monsters, aqui no Serete. Estou aqui com o Vini Menezes, novo head coach da equipe aqui do Tatuapé, os Monsters, que teve uma SPFL bem legal. Foi o único time que pontuou no Corinthians até agora, apesar de ter sido na primeira fase. Começar a falar aqui com o Vini. Vini, como que tem sido esses primeiros contatos, esses primeiros 15, 20 dias aqui com a equipe do Monsters? O que você está achando do pessoal? Da preparação tanto para Pick Six quanto para BFA2, como tem sido esses primeiros contatos com a equipe do Tatuapé? Fala pessoal, então foi bem rápido, né? A questão da minha saída da Ponte e vindo para cá para o Monsters, eu comecei a negociar com eles depois que eu saí. Várias equipes me procuraram quando souberam que eu tinha saído da Ponte, e a gente negociou por quase um mês ainda. Eu não esperava até voltar tão rápido assim para frente de uma equipe como voltei agora já pro Monsters. Mas foi uma negociação bem bacana desde o início, junto com o Vini, que é o outro Vinícius, né, o presidente aqui. Então as coisas encaixaram muito bem com o propósito que a equipe do Tatuapé Monsters tem, com o propósito que eu penso de futebol americano. E aí era o momento que eles também precisavam dar um pulo do gato para poder disputar a BFA 2 agora, já pensando também na SPFL do ano que vem e no médio e no longo prazo. A gente não pensa no curto, apesar de que a gente tem um potencial muito grande, já respondendo o resto da pergunta. Eu enxergo a equipe uma equipe com muito potencial. Pela Ponte eu enfrentei o Monsters, realmente foi uma equipe complicada de jogar contra, tanto da defesa quanto no ataque. É uma equipe que tem uma estrutura física muito boa, mas que ainda faltava alguma coisa para a gente poder subir o nível. Teve um DNA ofensivo já esse ano, que é uma coisa que eu gosto bastante de trabalhar. Tinha uma defesa muito forte e essa defesa esse ano na SPFL deixou um pouco a desejar. E a gente vai ajustar isso daí agora durante a preparação para a BFA 2. A gente já está aí, foi o meu terceiro treino praticamente à frente da equipe. Já estamos implantando já tanto o playbook de defesa quanto de ataque. Hoje começamos a implantar o playbook de ataque. Então algumas coisas ainda vão estar um pouco travadas. Nosso primeiro jogo no dia 3 de agosto contra o Spartans. Mas a gente acredita que no decorrer do semestre vai ser bem bacana. Uma das características que, assim, é uma opinião minha, nunca escondi de ninguém, é que assim, o Monsters sempre foi um time muito mais sólido defensivamente do que ofensivamente. Eu acho que a equipe, quando pegava defesas um pouco mais fortes, até fisicamente, já começava a sofrer um pouco mais. E quando você foi anunciado, eu falei assim, eu acho que o Vini foi um cara pensando não só no head coach, mas um cara que tem uma mente ofensiva. O Monsters nunca teve esse cara assim, com essa mente mais ofensiva. Isso estava um pouco no plano do time, assim, trazer um cara mais com a mente ofensiva ou um cara mais para cuidar do time todo, assim? Aí eu já não sei. A resposta que acho que fica mais pro Vini e pro Zé responder do que para mim. Mas o que eu achei bacana e que casou é que o playbook ofensivo que foi implantado nesse ano aqui na equipe é muito baseado nos conceitos ofensivos que eu gosto de ter, que são conceitos da West Coast Offense, no caso. Então, tinha muita coisa ali, né? Então, algumas coisas, lógico, estão sendo mudadas, mas as formações, praticamente, que a equipe já usava vão ser as mesmas que a gente vai usar. Algumas jogadas, óbvio, vão ser mudadas, algumas coisas de corrida também do jogo corrido. Mas o conceito, o DNA de ser uma equipe com o jogo aéreo um pouco mais desenvolvido, ela já veio trazendo desse ano. E eu acho que tá casando, tá unindo o útil ao agradável, a fome com a vontade de comer e tá juntando, né? Vamos ver, acho que vai dar uma coisa muito boa para esse semestre. A gente já pensa no médio e longo prazo, a gente não pensa só na BFA, né? Lógico, a gente tem uma meta. Eu acho que a equipe, ela por pouco, ela não classificou na SPFL, fez bons jogos, poderia ter vencido mais um jogo ou 2 jogos e ter classificado, né? E a gente espera agora, analisando toda a nossa tabela, acho que nós temos chances reais de conseguir uma classificação para playoff na BFA 2. Aí o que acontece depois é uma outra história, mas a gente vai pensar jogo a jogo. Vamos pensar primeiro só no Sparks, não adianta pensar no resto, não adianta pensar em classificação se a gente não vencer o primeiro jogo, que é no dia 3 contra o Spartans. E pensando assim, o Monsters tem a BFA 2 talvez como meta principal, né? Tem a Pick Six Cup também, que é o time de desenvolvimento. Que tá treinando aí agora. Você vai estar como head coach do desenvolvimento também? Não, vai ser o Renan que vai estar como head coach, se eu não me engano.
mas com toda a assessoria nossa. Então, como eu falei, nós temos um planejamento, nós vamos implantar esse planejamento no médio e longo prazo. Então a gente está hoje, estamos buscando em fechar posições da comissão técnica, uma coisa que o Monsters até então nunca teve. Então a gente já tem alguns coaches de posição. Estou buscando ainda no mercado algumas opções para coordenação de ataque e de defesa, né? E aí tudo que o principal fizer, o desenvolvimento vai estar fazendo, e depois com o tempo também as divisões de base que a gente pretende ter no longo prazo. Então a intenção é que o nosso desenvolvimento seja espelho do nosso principal, e que muitas vezes até ele participe dos treinos do principal como um practice squad, para que a gente possa já ir preparando esses caras para atuarem no time principal do Monsters. Tanto é que eu já falo, a intenção e o nosso objetivo do desenvolvimento que vai jogar Pick Six não é o título da Pick Six. A gente vai ter a intenção realmente de formar atletas, de preparar esses caras para que possam suprir as nossas necessidades na equipe de cima. Esse é o princípio básico do time de desenvolvimento. Não tem porquê o time de desenvolvimento ser programado para ser campeão e o time de cima não. Bom, pra gente fechar também, porque tá muito frio aqui, né? Apesar desse solzinho que apareceu agora, tá bastante frio aqui hoje. Então pra gente fechar, você falou que assim, o Monsters pela primeira vez tenha trazido um head coach do mercado. O Zé, pra quem conhece, era um cara que era jogador da equipe, é jogador até hoje, né? Mas ele parou uma época pra ser só treinador. Exato. O Vini, que é o presidente, era o coordenador de ataque durante a SPFL e Isso. tudo. E os treinadores que a equipe teve no decorrer dos anos, né, foram sempre caras que eram jogadores da equipe, ou que eram jogadores e treinadores, ou que é uma realidade de 80% das equipes hoje no Brasil. Infelizmente ainda é de você pegar um atleta que entende um pouco mais, que acaba ministrando os treinos, e ele vai dividindo as funções. E são poucas as equipes que vão tomando essa consciência e tentando se estruturar primeiro fora, não só na parte de diretoria, de gestão da equipe, mas principalmente com fora de campo, dando suporte para os atletas, né? E isso faz toda uma diferença no crescimento das equipes, quando elas têm um head coach, um cara que realmente entenda da coisa, não só um cara que seja interessado, consiga depois criar uma comissão técnica, fomentando não só o coordenador de ataque, coordenador de defesa, mas também os coaches de posição de cada uma das unidades. Isso faz com que a equipe evolua. E só pra gente completar, pra fechar, que acho que era mais ou menos isso que eu perguntava. Você acha que pelo Monsters nunca ter tido essa comissão e você assim, não ter nenhum outro cara aqui agora pra meio que te ajudar, você acha que isso nesse curto prazo, nesses primeiros momentos, pode ser uma dificuldade pra você ou pro elenco? Não, porque eu já passei por isso por muitas vezes, né? Quando eu comecei como head coach nos Gladiadores, era só eu praticamente também cuidando de ataque, defesa, de todas as unidades. E você aprende a se multiplicar. Então, os coaches mais antigos aí, né? A gente aprende a ser um pouco de tudo, né? Eu brinco muito assim, que eu tenho muita amizade com o Sagaz. Parabéns, Sagaz, pela classificação. E ele, sabe, a gente estava até conversando semana passada sobre isso, né? Pô, é difícil sozinho e tal, não sei o quê. E você tem que criar braço para te ajudar no treino. Por quê? Porque quando a gente conhece qual é o mundo fantástico de Bob, o mundo perfeito de Bob, né? Que é você ter um coach para cada unidade, ter coordenadores e tudo mais, e você vai só delegando, lógico que o trabalho é muito mais fácil, o trabalho rende, né? Mas quando não tem, você tem que saber como fazer. Então, hoje a gente tem já 2 coaches de 2 unidades de defesa e um coach já de uma unidade de ataque. Então, eles já vão ajudando a gente nos treinamentos, já vai dando uma separada nisso, já vai ajudando, já vai aliviando um pouco do trabalho. Mas é lógico, eu sei que vou ter não uma certa dificuldade, mas vai impor um pouco mais de trabalho, vai ser mais trabalhoso de cuidar dos 2 lados da bola, e não cuidar do macro do jogo, como muitas vezes é o papel do head coach. Bom, a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer o Vini por ceder uns minutos nesse frio que tá hoje aqui pra gente poder essa filmagem. O Monsters estreia dia 3 contra o Spartans, 3 ou 4, né? No fim de semana do... Eu acho que é 3, se eu não me engano. Ou 3, sabe? Não lembro agora. Mas é o final de semana do dia 3 ou 4. É o primeiro final de semana de agosto. Contra a equipe do Spartans, que é uma equipe que eu não sei se o Monsters já falou, mas é uma equipe que aparece toda hora no caminho deles. Tem até uma pequena rivalidade. Já foi criada uma rivalidade. Toda a sorte do mundo aqui pra você nesse projeto, na caminhada. Obrigado. O projeto a longo prazo, né? Acho que a equipe do Monsters é uma equipe que, como você nos falou, tem muito potencial, uma equipe bem nova ainda e que tem bastante para crescer. Agradecer de novo, agradecer o pessoal do Monsters que cedeu esse tempinho aqui pra gente. É isso, galera. Primeira descida, a casa do futebol americano em São Paulo.